entrevistar o governador de São Paulo, mas antes disso, acho que deve ter gente para falar na sessão. Ah, já está aí? Bom, se já está aí, não podemos deixar a maior autoridade do Estado esperando, né? Opa. Vereador, bom dia, espero que o senhor e a sua senhora estejam melhores aí, o senhor e a dona Bia que pegaram o Covid. Datena, bom dia, muito obrigado. Estamos sim melhores. Hoje é o último dia de isolamento social. Daqui a pouquinho, dentro de 1 hora, já estaremos fazendo a divulgação oficial do boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, assinado pelo Dr. Davi Wip, com a informação de que Bia e eu estamos livres do Covid e já a partir de amanhã podemos ter a vida normal e regular. Hoje é o último dia de isolamento. Estou feliz, recebi a notícia há pouco do Dr. Davi Wip e por telefone, e dentro de 1 hora, na coletiva de imprensa do Palácio dos Bandeirantes, essa divulgação será oficial. Você está recebendo aqui em primeira mão, aliás, a informação da Atena. E muito obrigado pela sua preocupação, pelo seu carinho, pela sua compaixão. Eu recebi também a ligação do Davi Wip ontem à noite, para perguntar como é que estava a minha glicemia, porque bateu, sei lá, foi na estratosfera. É seu médico também, hein? Mas eu não ligo para ele, não. Eu só ligo a hora que eu fico muito mal. Aí depois, para saber o resultado de exame, eu espero ele ligar. Eu não vou atrás, não. Eu comecei a passar muito mal, quando eu fui ver, minha glicemia estava lá a 1.000.000. Mas isso é problema já antigo. Governador, a questão da vacina, como é que está a questão da vacina? Mantida a previsão, talvez já para início do ano, que seria muito otimista? Não, Datena, primeiro, melhoras para você. Siga a orientação médica, como você sempre seguiu, e se proteja também. Vacina, a Coronavac. A vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan e pelo laboratório privado chinês Sinovac, um dos 10 maiores laboratórios do mundo, ela já estará disponível em dezembro. Nós já teremos em dezembro 45 milhões de doses da vacina para disponibilizar ao Ministério da Saúde para a imunização dos brasileiros de São Paulo, por óbvio, começando aqui, até porque é o foco principal da Covid, e depois vamos ter uma produção adicional de mais 15 milhões de vacinas, totalizando 60 milhões, para atender aos brasileiros de todas as partes do país. E estamos trabalhando para ampliar a produção da vacina aqui pelo Instituto Butantan, para poder dobrar de 60 para 120 milhões de vacinas. E um ponto também importante que merece ser considerado, Datena, nós não vamos politizar a vacina, nem vamos estabelecer aqui uma corrida de Fórmula 1 com vacina. A vacina coronavírus está sendo testada dentro dos protocolos internacionais, dentro do protocolo da Anvisa, são 9.000 voluntários, todos médicos e paramédicos, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Rio Grande do Sul e no Paraná. Os testes até aqui estão correndo muito bem, nenhuma interocorrência, nenhum efeito colateral que possa ser classificado como grave ou merecedor de estudo adicional. Tudo correndo bem, é preciso fazer essa ressalva. No início de novembro, a testagem estará concluída, os relatórios estarão prontos, a Anvisa poderá emitir a sua aprovação final, a validação e o início da importação e produção da vacina, portanto, dentro deste cronograma que acabo de mencionar a você, e em dezembro nós já teremos 45 milhões de doses da vacina Coronavac para imunizar os brasileiros. Essa é uma boa notícia, aliás, é a melhor notícia. A notícia da esperança é a vacina. E aqui em São Paulo nós teremos a vacina. O governo federal está ajudando na produção e pesquisa, está mandando verba para essa vacina? Ainda não, Datena, mas nós já solicitamos, fizemos isso formalmente essa semana, na quarta-feira, ao ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, com a mesma solicitação que foi feita para a Fiocruz. 1 bilhão e 900 milhões de reais que o governo anunciou, você acompanhou, e os seus ouvintes também, e os que acompanham o seu programa na televisão. Nós não queremos diminuir o recurso para a Fiocruz e nem para a vacina de Oxford, mas é justo que o mesmo seja destinado para a vacina Coronavac. Ela vai salvar os brasileiros, como vai salvar a Oxford também. E nós vamos precisar das duas vacinas, Datena. É importante registrar isso.
para atender a totalidade dos 210 milhões de brasileiros, vamos precisar sim da vacina Coronavac e da vacina Oxford. Então, eu diria, obrigação do governo federal não politizar, não criar nenhuma questão que impeça a destinação de recursos para que o Instituto Butantan possa distribuir a vacina Coronavac aos brasileiros de todo o país, sendo que ela está na sua terceira e última fase de testagem e foi classificada, Datena, pela Organização Mundial de Saúde como uma das mais promissoras vacinas neste momento, em última fase de testagem em todo o mundo. Nós torcemos pela vacina de Oxford e torcemos e trabalhamos pela Coronavac. E eu tenho certeza de que o ministro saberá compreender. Recursos existem, quero também deixar claro isso para os seus ouvintes e para você. Não pode haver nenhuma alegação de falta de recursos, porque eles existem, eles estão no Ministério da Saúde e podem ser perfeitamente destinados para a vacina. E duvido que alguém em sã consciência no Brasil, do Poder Público Federal, diga que não vai apoiar uma vacina que vai salvar vidas. Tenho certeza que ninguém terá essa desumanidade de agir desta forma. Então, temos sim uma expectativa positiva ao atendimento deste pleito, como já foi feito para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, deverá ser feito para o Butantan, em São Paulo. Eu não acredito que o Bolsonaro seja capaz disso, não. Não acredito. O Pazuello é um cara técnico, é um cara que pode não ser médico, mas é um cara técnico, é bom administrador, tanto que está lá até agora, mas depende, é claro, que do governo federal. Eu duvido que o Bolsonaro vá cometer esse erro. Não acredito que ele vá fazer isso, não. Eu concordo com você, Datena. Não seria bom senso, né? É bobagem. Concordo. E tem a vacina russa lá também. Nem do ponto de vista humanitário. Principalmente humanitário. Mas tem a vacina russa também no meio disso e a outra chinesa lá com o Ratinho Júnior. Governador, o senhor não mudou nada depois do coronavírus, já que sentiu na pele, o senhor, a sua família, o senhor mudou a sua forma de pensar de alguma maneira ou não? Interessante a sua pergunta, Datena. Bem, hoje é meu 10º dia de isolamento, meu e da Bia, minha esposa, aqui em casa, isolamento completo e usando máscara também, porque nós temos funcionários que trabalham aqui e que têm que ser protegidos. Eu diria, do ponto de vista de sintoma, não tivemos nenhum sintoma colateral, fomos absolutamente assintomáticos, mas psicologicamente não é a mesma situação de antes de contrair o Covid. Todas as noites, e principalmente todas as manhãs, à noite, Bia e eu fazemos a nossa oração, porque nós tivemos muitos amigos nossos que sofreram muito com a Covid e foram sintomáticos e não assintomáticos como nós. E muitos tiveram problemas respiratórios à noite, dormindo, e tiveram que ser internados no meio da madrugada em unidade de terapia intensiva aqui em São Paulo. E outros que, lamento muito, muito mesmo, perderam a sua vida, inclusive. Então, não é uma situação normal, simplesmente pelo fato de você ser assintomático. Então, isso mexe psicologicamente, sim, com as pessoas, aumenta a valorização da vida, da pena, aumenta a fé na oração e aumenta a relação familiar também. São 3 aspectos que eu extraio como lições desse período em que ficamos contaminados pela Covid. Então, é um testemunho. É a primeira vez, aliás, que eu faço um testemunho assim, porque é a primeira vez que me perguntam isso também, Datena. O senhor mudou, mas a sua assessoria não mudou. Mesmo porque ela é muito boa. Tem que terminar rápido a entrevista aqui. Então, o Covas está no UOL, acabou de sair agora, acho que a nossa entrevista está sendo transmitida pelo UOL. O Covas espera reabrir cinemas e teatros em São Paulo até o começo de outubro. Todo dia que eu estou lá no Brasil, gente, entra um monte de gente morta em Paulo, a gente só colaborando muito para os números do Brasil, a gente só perde para os Estados Unidos, onde ganhamos em número de casos, né? São Paulo acho que é o foco do epicentro da doença, acho que no mundo inteiro. Aí, porque o cara não acredita que tem gente morrendo, não vê corpo, não vê enterro. Eu fui naquele cemitério ontem de novo lá, eu não, o helicóptero foi, que é aquele monte de buraco esperando de boca aberta alguém ali, porque tem muita gente morrendo ainda. Eu não entendo, a gente fechou
os hospitais de campanha, né, e está abrindo buraco para a gente ser enterrada. É isso que eu não entendo. E abrindo bares e tal, que esse montão de gente morrendo. Por que isso? Eu não consigo fechar a conta aí. Atena, nós estamos em quarentena ainda e estamos com a pandemia em ação, aliás, no Brasil. Mas tem muita gente que não está respeitando o trânsito. Ontem está uma barbaridade. Esse é o ponto. Aliás, eu ia chegar exatamente a esse ponto. As pessoas precisam compreender que nós estamos na pandemia. Nós não ultrapassamos a pandemia. O risco existe, o vírus existe. O vírus, ao contaminar uma pessoa, coloca sob risco a sua vida, a sua existência. Eu duvido que alguém em sã consciência queira morrer. As pessoas que vivem querem continuar a viver, mas para isso precisam ter responsabilidade. Eu fico pasmo e chocado de ver cenas, às vezes na televisão, de pessoas aglomeradas, inclusive jovens, sem máscara, fumando, bebendo, como se nós estivéssemos numa situação de normalidade. Não estamos em situação de normalidade. Nós estamos numa pandemia, a pior pandemia da história do Brasil. Uma pandemia que já levou para o cemitério, já levou a óbito 112 mil pessoas. Não é uma situação, não é uma gripezinha, um resfriadozinho ou uma brincadeira. Nós estamos vivendo uma crise gravíssima de saúde. Então, faz bem você em alertar e demonstrar a sua indignação, Datena, diante de uma circunstância onde pessoas desrespeitam, não usam máscara, não fazem distanciamento social, não lavam as mãos com constância, não obedecem às regras sanitárias. Elas estão colocando sob ameaça as suas vidas, as vidas dos seus familiares, dos seus amigos e de outras pessoas também. Isso não é correto. Nos Estados Unidos, por exemplo, em Nova York, onde praticamente está controlada, não só na cidade, né, mas no estado de Nova York, que chegou a ser epicentro da doença, os bares abrem e restaurantes abrem, mas não a parte interna. Só pode ser a parte externa. Eles não abrem, segundo o Barão, lá dentro. Aqui está tudo aberto, dentro e fora, né? E também Broadway, está tudo fechado. E o prefeito Bruno Covas espera reabrir cinemas e teatros até começo de outubro. O que o senhor tem a dizer sobre isso, governador? Tudo se faz diante da orientação e da concordância do Centro de Contingência do Covid-19, Atena. Nenhuma medida do prefeito Bruno Covas, ou minha, ou de qualquer prefeito aqui no estado de São Paulo, é tomada sem aprovação prévia deste comitê, que é integrado por 20 médicos, infectologistas, epidemiologistas, inclusive o nosso comum amigo, doutor Davi Wipp. São todos especialistas. Nenhuma medida é adotada porque um prefeito quer, ou porque um governador manda, ou por pressão de quem quer que seja. A orientação é sempre da saúde e da medicina. Portanto, houve uma aprovação prévia do Centro de Contingência do Covid-19 para que, obedecido o distanciamento, regras, horários de funcionamento, pudessem voltar cinemas e teatros aqui em São Paulo. Há regras para isso. A ocupação limite é de 40% de um teatro ou de um cinema, assim como há regras também na abertura de restaurantes. Os restaurantes só podem ter 40% da sua ocupação interna, devem seguir regras rigorosas, sanitárias, de limpeza, de manutenção, regras para os seus funcionários, todos com o face shield, com aquela máscara plástica e mais a máscara de proteção individual e luvas também. Então, todo cuidado está sendo adotado. E sempre a atenção diária do Plano São Paulo, Datena, pois evoluímos onde é possível evoluir, mantemos onde é necessário manter e regredimos onde a saúde determinar também, sempre com muito cuidado nesse passo a passo. Mas volto a lembrar, Datena, seguindo a sua orientação, as pessoas precisam ter cuidado com si próprias e com os seus familiares e semelhantes. Olha, para encerrar mesmo, então eu vou apanhar aqui daqui a pouco, a pergunta sobre a Enel, né? Que todo mundo está reclamando da Enel. O senhor já chegou a entrar em contato com os representantes da Enel para pedir para fazer as correções necessárias e daí por diante? Porque a reclamação é geral. Ontem, o que nós recebemos de telefonema, anteontem, um atrás do outro, reclamando dessas contas de média da Enel.
O senhor já chegou a entrar em contato com os diretores da empresa ou não? Datena, quem fez isso foi o PROCON e o Fernando Capês. Aliás, recomendo, talvez, para uma entrevista, se não for possível, hoje. Anteontem ele já disse que multou em 60 milhões já, Enel, coisa assim. E não foi a primeira multa, hein? Nós temos agido através do PROCON, mas é importante que essa empresa, que hoje é uma empresa de capital italiano, já foi americana no passado, hoje de capital italiano, tenha consciência da observância às determinações do PROCON e do respeito pelos consumidores. Ela é uma concessionária de serviço público, ela pode ser multada novamente se ela não corrigir as suas deficiências e pode ter até a sua concessão cortada se ela não for explicitamente obediente a esses princípios. Eu tenho convicção de que, por ser uma organização séria e um grupo italiano de grande expressão, eles corrigirão imediatamente essas falhas. E esse foi um entendimento que eles também demonstraram ao PROCON e ao Fernando Capês diante da multa que já receberam. Então, a nossa expectativa é positiva nesse sentido, mas vamos acompanhar, Datena. O que eu mais gostei foi o recado, que pode ter a sua concessão cassada, sim. Então, a Enel que melhore o seu serviço, porque senão o recado foi claro aí. Sempre com muita educação, como o senhor faz, mas foi claro. Muito obrigado, é um prazer falar com o senhor de novo, que o senhor e a senhora estejam bem, é o que a gente torce para milhões de brasileiros que estão nessa situação, pessoas do mundo inteiro que recebem aqui as nossas orações diárias, até para inimigo a gente está rezando, porque a situação é muito ruim no mundo inteiro. Um abraço grande. O senhor volta a trabalhar quando? Hoje mesmo? Não, amanhã. Hoje, como eu já estou em isolamento, continuarei aqui em casa, cumprindo o último dia até meia-noite. Eu sou cumpridor, você sabe que eu sou disciplinado. Mesmo com a liberação, eu vou cumprir o último dia de disciplinado não, né? Não é disciplinado. Disciplinado não é o termo, né? É 40 vezes mais do que disciplinado, não. O Maia que costuma brincar um pouco, né? O Maia costuma brincar um pouquinho. Disciplinado não é bem o... Bom. Datena, obrigado. Um abraço grande e um bom dia para o senhor. A você também. Apenas uma última mensagem aqui em relação à Enel. Eu tenho absoluta convicção de que eles saberão agir com seriedade e cumprir a sua obrigação e regularizar as falhas que têm cometido. Eu espero que nós não tenhamos que seguir nem multando e muito menos analisando medidas mais coercitivas e mais definitivas. Vamos ter a expectativa de que cumpram o seu dever e protejam adequadamente os direitos das pessoas aqui em São Paulo. E a você, Datena, meu abraço afetuoso, a sua esposa também, aos seus filhos. Tenha um bom fim de semana. Se proteja, assim como peço proteção a todos que estão nos acompanhando neste momento. E bom final de semana. Para o senhor também, fica com Deus. Um abraço à sua senhora. Obrigado, Datena. Abração.